Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Quem já chegou até aqui, vamos dando as boas-vindas ao pessoal aqui que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos preparando para a nossa primeira sala do líder. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento, sobre conhecimento. A gente vai despertar o líder interior hoje. Vamos trabalhar com autoconhecimento do líder. Então, vamos aguardar mais 2 minutinhos. Eu sou muito pontual. Gosto de iniciar no horário que eu me proponho, e a gente dá uma tolerância aí de 5 minutinhos para iniciar, tá? Para aguardar o pessoal chegar. Já vou pedindo para vocês que estão chegando, que estão aí, já se prepararem com papel e caneta, se preparar com sua garrafa de água para se hidratar e estarmos prontos aí para a gente desenvolver ainda mais o nosso conhecimento, para a gente crescer, para a gente evoluir junto, certo? Então, fiquem à vontade, né? Vão organizando aí seu espaço para a gente iniciar em 2 minutinhos. Boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda. Estamos nos preparando para iniciar nossa aula. Daqui a pouquinho já vamos iniciar, já é 19h05. Estava aqui preparando o pessoal para a gente iniciar e desenvolvermos aí a nossa noite. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Uma noite um pouco diferente, uma noite em que nós vamos desenvolver aí ainda mais conhecimento, onde nós vamos aprofundar um pouco no autoconhecimento e entender aí quais são os prejuízos de um líder que não investe em autoconhecimento, né? E o que a gente pode fazer para desenvolver ainda mais. Então, esse é o grande desafio do líder, e a nossa aula hoje vai ser para despertar esse líder interior em você, né? E para desenvolver o nosso autoconhecimento. Então, para quem chegou agora, eu vou pedir mais uma vez para estar pegando papel e caneta na mão, para anotar. Se vocês quiserem abrir a câmera, fica à vontade, tá? A nossa aula vai ser em torno de 30 a 40 minutos. E ainda hoje eu vou trazer para vocês uma oportunidade para vocês estarem conosco em mais momentos também. Então, sejam muito bem-vindos. Rosemeire está aí, Irma, querida, que bom tê-los conosco. Temos o Flávio, o Eduardo, a Alessandra, né? E aos pouquinhos aí o pessoal vai entrando. Então, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre o líder e o quanto ele precisa se autoconhecer, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei. Antes disso, né, vou me apresentar, porque algumas pessoas não me conhecem, então nós estamos aí nos desenvolvendo aí ao longo de uma caminhada. Deixa eu só aceitar aqui, vamos ver. Aí, então a gente está aí nessa caminhada ao longo de alguns anos, e eu vou falar um pouquinho para vocês de mim, né? Então, como vocês estão verificando, alguns entraram pelo Instagram. Hoje é a nossa primeira aula da Sala do Líder. É uma sala que vai ser frequente, nós teremos aulas quinzenais. E a Sala do Líder tem como propósito trazer para vocês, líderes, ainda mais conhecimento. Nós vamos trabalhar autoconhecimento, a liderança da sua equipe, a forma de você se relacionar com as pessoas, a tua inteligência emocional. E a nossa primeira aula hoje justamente é o primeiro passo que a gente precisa dar, que é despertar o seu líder interior, certo? Para a gente colocar aí nosso autoconhecimento em ação. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que acreditaram, né, nesse momento e aceitaram o desafio de estar conosco aqui, né, dessa nossa primeira aula. É a primeira aula do ano já, mas a primeira aula do ano de 2024 e a última, né? Então, vocês estão tendo uma oportunidade aí
de conhecer essa aula em primeira mão. Então, qual é o objetivo da nossa sala do líder? Para quem que é essa sala? É para líderes e gestores que buscam um impacto positivo, ou seja, líderes que queiram inspirar as pessoas, que queiram motivar sua equipe, que queiram promover uma cultura de colaboração, de confiança e resultados duradouros. Também para profissionais que queiram desenvolver o autoconhecimento para que cresçam mais ainda pessoalmente. As pessoas que queiram se aprofundar ainda mais, né, na compreensão sobre si mesmos, identificar seus pontos fortes, seus pontos a melhorar, e também aliar ações e decisões com seus valores e propósitos. E também para times e organizações que desenvolvem pessoas, né? Então, pessoas que acreditam no potencial humano como um diferencial competitivo, buscando ferramentas práticas para fortalecer habilidades, construir relações de confiança e alcançar a alta performance. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da Idiane, então, eu sou Idiane Turratuni, eu estou, né, psicóloga, a gente não fala mais que a gente é psicóloga, né, escutei esses dias uma palestra, eu estou psicóloga, faz 20 anos que eu tenho formação nessa área e que eu atuo na área do desenvolvimento humano, eu tenho uma caminhada aí longa dentro de organizações, inclusive eu vou trazer um pouquinho para vocês alguns cases, algumas empresas que eu atendo, e eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, eu acredito muito na capacidade que os seres humanos têm de se desenvolver, e eu entendo nessa caminhada toda aí de lideranças e equipes que o começo da nossa mudança começa do líder. Ao longo da minha jornada, eu tive muitos tombos, muitos tropeços, eu evoluí muito, eu já fui coordenadora também, hoje eu sou líder da minha equipe, né, eu já fui coordenadora do curso de psicologia, e nessa caminhada toda, eu sempre trabalhei com as equipes, porém, ao longo do tempo, eu fui percebendo que sim, nós precisamos começar de cima para baixo, que muitas vezes é o líder que precisa começar os processos de mudança. E nessa caminhada toda, entrando em empresas e organizações e cooperativas na qual eu atuo, eu fui identificando a importância do líder se desenvolver. Por isso que a gente desenvolveu essa sala do líder. Então, nessa caminhada toda, eu atuo em empresas do Brasil inteiro, levando conhecimento em relação à liderança. Eu também tenho uma família, eu sou mãe, sou esposa, eu sou filha, sou irmã, eu sou cunhada, sou tia, sou dinda, e essa é a minha família, que anda comigo nessa caminhada. Eu também sou líder junto com meu marido da nossa família. E nós temos aí, juntos nessa caminhada, um desenvolver da liderança da nossa casa também. Aqui são algumas empresas que eu atendo em Chapecó, região e no Brasil. Empresa da Coasgo, em São Gabriel. Aqui são treinamentos de liderança que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos, aqui na Diqualitá, em Anchieta, aqui pertinho. O pessoal da Cargill, os consultores técnicos. Também faço um trabalho aqui na Invoice, Chapecó, um time de líderes também, na Mastervet, lá em Goiânia. Max 10 aqui em Chapecó também. Eu fiz um desenvolvimento de líderes na Auriverde, Cunhaporã. Essa aqui foi uma mentoria em lideranças em equipe. A Cooper Mutum eu atuo até hoje, faz 3 anos, a cada 6 meses eu vou para o Mato Grosso, a gente alterna treinamentos online e presenciais e dá muito certo, tanto é que a gente está juntos há 3 anos nesse desenvolvimento. Pessoal lá do Santa Rosa, de Salvador, Bahia, excelência lá no Mato Grosso, time de líderes, nós fizemos aí 3 módulos de 8 horas, uma escola de líderes para todos os líderes de Nova Mutum, lá no Excelência, Granja Guaiúba em Fortaleza, Estrela Alimentos, tem uma caminhada, gente, muito grande, eu não consegui colocar todas as fotos aqui, nem caberia, né? Agromina em Balsas, Grupo Roppers Maule em Santa Rita do Trivelato, Cooper Mutum novamente aqui, que a gente renovou nosso contrato, trabalho também com o pessoal da Alfa, tanto Alfa Mulher como Alfa Jovem, em Fortaleza, na Xerez, na Fazenda Elizabeth, em Paragominas, com os jovens de Cunhaporã, jovens cooperativistas catarinenses. Trabalho também com várias equipes da Aurora, de Chapecó, Belardo Luz, a Amplisa também, é a nossa empresa, eu sou sócia proprietária, e aí é toda uma caminhada para desenvolver lideranças, tanto mentorias individuais quanto em grupo. E toda essa caminhada me trouxe esse know-how para falar para vocês hoje, de lideranças. Pessoal, aqui enquanto eu estou falando com vocês, eu não enxergo vocês, tá? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, interagir, vocês, por favor, chamem no chat, eu vou escutar, eu vou abrir aqui a câmera para ver vocês. Mas antes de nós iniciarmos mesmo, eu gostaria de saber de onde vocês são, para a gente interagir um pouquinho, falei um pouquinho de mim, né? Eu gostaria que vocês escrevessem aí de onde vocês são, né? Se vocês têm equipe, quantas pessoas vocês têm na equipe, nós já estamos aqui em 10 pessoas, eu e o meu time, né? Então, tragam para nós aqui no chat
da onde vocês são, se vocês têm time, se vocês têm equipe, se vocês são líderes, se vocês estão aqui, né, buscando se desenvolver mais na liderança. Então, escreva um pouquinho para nós conhecermos vocês e podermos aí compartilhar um pouquinho desse conhecimento e eu entender aí o que, que vocês vêm buscar, por que, que vocês estão aqui nessa noite tão especial para nós, na nossa primeira sala do líder. Escreve aí para nós, da onde você é, né? No momento que você escrever, a gente já aparece o seu nome, da onde você é, e se você tem uma equipe. Vamos interagir um pouquinho aí para mim conhecer vocês. Rosemary, Robaína, São José, Santa Catarina, líder da equipe, área de segurança do trabalho. Que bacana, Rose. Quantas pessoas você tem na sua equipe? 6 pessoas, muito bem. Flávio Vicenzi Júnior, Estrela Alimentos, de Juiz Rio Grande do Sul. Olha aí, ó, o pessoal, eu já trabalhei com Estrela Alimentos, aí tava a nossa imagem aí do pessoal, né? Quantos você tem na sua equipe, Flávio? 4 pessoas. Ai, perdão. Eu li do Eduardo. Eduardo, líder de insumos da Agrofel, unidade de Bossoroca, Rio Grande do Sul, 4 pessoas, Eduardo. Muito bem, pessoal do Rio Grande, 5 pessoas, Flávio. Supervisão do setor de terminação de suínos. Eu trabalho muito com a suinocultura. Área de telecomunicações. Que bacana, Rose. Sejam muito bem-vindos. Que maravilha ter vocês conosco. Um desafio, né? Trabalhar com pessoas, 5, 10, 20, quantas for. Mas hoje a gente vai trazer aí uma reflexão muito bacana sobre essa importância do autoconhecimento e o quanto isso também ajuda bastante nessa caminhada. Eu sou a prova viva do quanto o autoconhecimento me desenvolveu e me desenvolve e vai me desenvolver. Porque é desafiador, gente, todos os dias, né? A gente tem que buscar formas e meios de nós lidarmos com as pessoas. Alessandra, Jaraguá do Sul, coordenadora de produção, 20 pessoas. Que bacana, Alessandra. 20 pessoas. Qual é a área que tu atua, Alessandra? Olha que bacana aí, gente. Pessoal com uma equipe menor, com uma equipe maior, mas todos têm seus desafios, né? Não interessa o tamanho da equipe. 20 pessoas, a área alimentícia, muito bem. Que bacana, gente. Olha aí, ó, já conhecemos então a Rose, o Flávio, o Eduardo, a Alessandra, muito bem. Vocês podem ir escrevendo, que daqui a pouco eu retorno aqui, para mim ler mais aqui, identificar quem são mais as pessoas. Pessoal, quem chegou depois, papel e caneta na mão, tá? A gente vai fazer um exercício rápido hoje, e eu quero que a gente saia daqui hoje um pouquinho mais autoconhecedor de si mesmo, um pouquinho mais e compreendendo um pouco mais de quem nós somos, certo? Então, a sala do líder de hoje, a nossa primeira sala do líder, sejam muito bem-vindos, é uma grande honra ter vocês conosco. A gente vai trabalhar o despertar do líder interior, certo? A gente vai falar de autoconhecimento. Então, eu vou tirar um pouquinho a tela para mim poder enxergar vocês também, tá? Se vocês quiserem ficar à vontade e abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Tá tudo bem se não quiserem, eu respeito também, tá? Mas é muito bacana a gente poder se enxergar para mim não ficar falando sozinho. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, antes de falar de autoconhecimento, eu quero perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar nos prejuízos que um líder que não se conhece tem. Quais são os prejuízos que um líder que não investe em autoconhecimento tem? O que acontece com ele? Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Quais são os problemas que ele tem? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar no quanto é desafiador, né, não se conhecer? E, Diane, mas o que tem a ver autoconhecimento com liderança? Tem tudo a ver. Um líder, gente, que não se conhece, ele pode tomar decisões impulsivas, baseadas em preconceitos, baseadas em
ideias que ele tem. Muitas vezes, ele não consegue perceber que as suas emoções estão falando mais alto do que ele. E ao ter as emoções mais à flor da pele, não em equilíbrio, ele tem prejuízos gigantescos. Quando um líder não se conhece, ele pode tomar decisões por julgar a pessoa, pelo que ele acha que a pessoa tem, pelo que ele acha que a pessoa é. Quando eu me conheço como líder, quando eu consigo perceber a influência das minhas emoções, eu consigo me autorregular, ou seja, estou num momento difícil, estou num dia desafiador, estou num dia cansativo, em que eu não consegui dar conta das minhas coisas. E eu tenho um monte de pessoas me chamando. Mas mesmo assim, no momento em que eu tenho essas pessoas ao meu redor, eu percebo que as minhas emoções podem estar falando mais alto, volto para o meu equilíbrio e passo a lidar melhor com essas pessoas. Então, uma pessoa que não se conhece, um líder que não se conhece, ele não tem consciência das suas forças e das suas limitações. Ele não sabe o que ele tem de potencial, muitas vezes, ou todo o potencial que ele tem. E ele também, às vezes, não identifica quais são as fraquezas que ele tem, as dificuldades que precisam também ser olhadas para que ele saiba lidar melhor com as pessoas. Um líder que não se conhece, quando ele não entende as limitações que ele tem, olha só que forte isso. Ele pode ter resistência a receber feedback e, consequentemente, ele pode ignorar algumas ideias, algumas críticas, algumas opiniões das pessoas da sua equipe. Olha só, o momento em que eu não consigo receber feedback da minha equipe, que eu não consigo ouvir o que eles têm para falar para mim, tanto de sugestões quanto de situações em que eu preciso me desenvolver, eu acabo gerando distanciamento das pessoas. E quando eu não sei ouvir feedback, eu não cresço. Consequentemente, não sabendo receber feedback, eu também não vou fazer feedback para as pessoas. E, consequentemente, essas pessoas também não vão crescer. Então, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de toda a equipe. Mais um prejuízo, eu não vou falar todos porque são inúmeros, tá, gente? Eu vou trazer aqui 4 pontos. Então, o primeiro deles é a falta de consciência sobre as forças que ele tem e sobre as limitações. Isso a gente trabalha muito em mentoria individual para fazer com que as pessoas percebam o que elas têm de bom, o que elas têm de potencial. E também aquilo que não é tão bom e que precisa ser desenvolvido, porque todos nós estamos em constante evolução. Eu vou contar um exemplo bem rápido para vocês que aconteceu comigo. Quando eu era coordenadora, inicialmente eu não sabia receber feedback. Eu sabia receber feedback positivo. Eu gostava de receber elogio. Mas no momento em que veio um feedback negativo, eu desmoronei. E eu precisei me trabalhar muito, buscar muita ajuda, mentoria, terapia, autodesenvolvimento, consultoria, para entender o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha maturidade emocional para saber aquilo que eu tinha de ruim, não vou usar ruim a palavra, para saber identificar aquilo que não era tão bom em mim, mas que eu estava em processo de desenvolvimento. E o primeiro feedback negativo que eu recebi foi um baque muito grande, gente. Foi sofrido, foi dolorido. Mas, à medida que eu fui buscando consultorias, mentorias, desenvolvimento, curso, autoconhecimento, lives, como vocês estão aqui hoje, a aula em sala secreta, eu comecei a virar uma chave aqui, outra ali. Leituras, mais leituras, muitos livros, estão vendo aqui atrás, né? Livros e mais livros, né? Então, tudo isso foi me fazendo crescer. Faz 20 anos que eu atuo nessa área. E todos os dias eu aprendo algo novo. Inclusive, deixa eu ler para vocês algo que eu falei na aula passada, na nossa primeira mentoria. Eu preciso ler para vocês porque me marcou bastante. Olha só. Nada como um chute no traseiro para saber que você está na frente. A frase que mais me chamou a atenção desse capítulo foi: um dos preços que se paga pela liderança é a crítica.
Você não recebe elogios se não souber receber críticas. Mas eu, na época, sabia receber elogios. Porém, não sabia receber críticas. E eu precisava ser criticada para mim crescer. Então, um dos preços que se paga pela liderança é a crítica. E quando você, líder, não sabe ouvir críticas, receber feedbacks, você cria um distanciamento, um muro com a sua equipe, certo? E aí, outro ponto importante que a gente precisa estar atento aqui, quando você não se conhece, líder, você tem os teus relacionamentos prejudicados, ou seja, você tem dificuldade de criar conexões com as pessoas. Porque quando eu não identifico os meus padrões emocionais, quando eu não identifico como que eu me comporto emocionalmente, como que é o meu comportamento, eu não consigo ser empático com as pessoas da minha equipe. Eu não consigo confiar nas pessoas, porque eu nem confio em mim mesmo. E aí, quando tem conflito na minha equipe, eu posso reagir de uma forma defensiva ou agressiva, e isso aumenta os problemas ao invés de resolver. Aumenta os problemas ao invés de resolver. Porque eu reajo de forma impulsiva, ou agressiva, ou defensiva, não olhando para aquilo que eu preciso melhorar. Mais um ponto, mais um prejuízo altíssimo que um líder enfrenta quando ele não se desenvolve, quando ele não se conhece, que é realmente o tema da nossa aula de hoje, é a baixa inteligência emocional. Ou seja, eu não consigo me controlar, gerenciar minhas emoções de forma adequada. E isso é possível de resolver, gente. Vou falar para vocês. Líder com baixa inteligência emocional tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. E como que a gente desenvolve inteligência emocional? Me conhecendo melhor, fazendo exercícios de autoconhecimento. E não é autoajuda, gente. É identificar pontos fortes e pontos a melhorar. É fazer ferramenta para trazer consciência para você, para fazer você identificar o que vem acontecendo contigo. E aí, quando eu não consigo gerenciar essas emoções, eu posso explodir por qualquer coisa. Ou eu posso ignorar, ser apático com as pessoas, ignorar as pessoas. E um líder precisa estar próximo da sua equipe. Sem contar que quando um líder não se conhece, ele tendo essas emoções descontroladas, ele gera o quê? Clima de insegurança, clima de tensão, clima de medo, e as pessoas se afastam. Eu já trabalhei num local assim. E era extremamente desafiador. Eu não conseguia chegar perto da minha líder. Eu tinha dificuldade de falar com ela, eu tinha medo dela. O clima de trabalho era pesado. A gente não rendia como podia. E nós não tínhamos nem coragem de dar uma ideia, porque ela era extremamente explosiva. Foi um período da minha vida muito desafiador, mas que me ensinou muito. Mas se você, líder, percebe que você tem alguns comportamentos assim, tá tudo bem, tá? A grande boa notícia é que inteligência emocional é uma habilidade, é uma competência e pode ser desenvolvida. Você pode aprender a lidar com as suas emoções, precisa de muito apoio, precisa muitas vezes de pessoas externas, de uma mentoria, de uma consultoria que vai te ajudar a enxergar esses pontos a melhorar. A entender quais são as crenças limitantes que você tem, que muitas vezes vêm lá do passado, da tua infância, daquilo que você não conseguiu resolver, mas que hoje você, com a tua maturidade, pode identificar e trabalhar. Quarto ponto e último, né? São muitos, mas eu falei para vocês que eu ia trazer 4 pontos, prejuízos, é a comunicação ineficiente. Quando um líder não se conhece, ele tem dificuldade de passar informações. E quando ele não entende as suas intenções e os seus sentimentos, ele pode transmitir mensagens mal transmitidas, inconsistentes. Isso gera o que? Mal entendido, distanciamento das pessoas. Sem contar que quando eu não tenho clareza daqueles que são os meus valores, esse vai ser um dos nossos exercícios de hoje, quando eu não sei quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, aonde eu quero chegar, eu posso me tornar passivo, eu posso ser autoritário na minha comunicação. Isso gera o quê? Desconexão com a equipe. Então, os prejuízos são inúmeros. E eu tô aqui hoje para falar para vocês por que o autoconhecimento é essencial. Por que ele é importante?
né? Quando eu me conheço melhor, e não é, a gente nunca vai se conhecer 100%. Eu, como psicóloga, venho fazendo muitos treinamentos, sempre estou fazendo cursos, me desenvolvendo para trazer para vocês mais conhecimento, mais evolução. E eu também me desenvolvo. Então, antes de aplicar em vocês qualquer coisa, eu aplico em mim, certo? Então, quando eu consigo me conhecer melhor, eu consigo compreender mais as minhas emoções. Hoje, como líder, eu procuro compreender o que eu estou sentindo, sabe? Para ser mais neutra possível. Não é separar pessoal do profissional, mas administrar muitas vezes. Quando eu consigo compreender minhas emoções, eu lido melhor com as pessoas. Hoje eu já conheço mais os meus valores e um líder que se preza, ele precisa conhecer os seus valores. Os seus valores. Aquilo que a gente não compra em lugar nenhum. Aquilo que não existe no mercado para comprar. Certo? Então, muitas vezes, o líder nem sabe quais são os valores dele. Como eu disse para você, hoje nós vamos fazer um exercício desse. Então, quando eu me conheço melhor, eu sei quais são, como que eu lido. Eu compreendo melhor minhas emoções. Eu sei quais são os meus valores. Eu sei naquilo que eu acredito, quais são as minhas crenças. E crença não tem a ver com religião, gente. Não tem a ver com espiritualidade aqui nesse momento. É aquilo que eu acredito que são minhas verdades absolutas. E um líder precisa também identificar quais são essas crenças. Porque muitas das nossas crenças, elas podem nos prejudicar. Mas tem muitas crenças que nos impulsionam, nos levam para frente. Também saber quais são minhas forças, minhas fraquezas. Aquilo que eu tenho de bom, que faz com que eu me eleve como pessoa, como profissional. Quais são as minhas dificuldades. Eu era uma pessoa inflexível. Eu era uma pessoa inflexível. Eu tive, há uns 13 anos, uma empresa, um comércio. 13, 14 anos. Eu tive um comércio. E eu, naquela época, eu era uma líder muito boazinha para algumas coisas, mas muito rígida para outras. E eu me prejudicava das duas formas. Eu não tinha um equilíbrio emocional. Ou era 8 ou era 80. E eu precisei também, gente, buscar muitas formas de identificar e como lidar melhor com as minhas emoções. Então, como eu falei para vocês, a boa notícia é que as emoções, principalmente que prevalecem, elas podem ser equilibradas, administradas. A gente precisa dar um passo em relação a isso. Então, o autoconhecimento é fundamental, porque, né, a gente precisa. O que é autoconhecimento? Capacidade de compreender as minhas emoções, de compreender os meus valores, de compreender as minhas crenças, as minhas forças, as minhas fraquezas. É essa capacidade, né, de identificar quais são as minhas forças, fraquezas, valores, né? E um líder eficaz, um líder que consegue lidar bem com a sua equipe, ele precisa ter clareza sobre si mesmo, para que ele possa tomar decisões mais assertivas, para que ele possa se comunicar melhor, inspirar confiança, certo? Eu quero que vocês escrevam aí uma frase do Peter Drucker. O Peter Drucker é o pai da administração moderna. E ele fala o seguinte: eu quero que vocês escrevam essa frase aí. Liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar os outros. Liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar a si mesmo. Eu vou colocar essa frase aqui no chat para vocês. Liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar os outros. Então, eu tenho uma aula exclusiva sobre isso, sobre autoliderança. E a gente precisa, como líder, primeiramente, se liderar. Eu preciso identificar minhas forças e fraquezas, eu preciso me automotivar para alcançar os meus objetivos e metas, eu preciso me autoliderar para enfrentar as adversidades do dia a dia, que não são poucas, certo? Então, um líder, ele precisa, antes de qualquer coisa, se liderar. Para mim me liderar, eu preciso me conhecer. Para mim liderar a Idiane, eu preciso saber quem é a Idiane. Quem eu sou?
Quem eu sou? Quem é você? Esse é um grande desafio. E nós, muitas vezes, temos dificuldades de saber quem nós somos. Só que um líder precisa, ele precisa investir muito em si mesmo, porque muitas vezes você, líder, e eu sei que você já passou por isso, porque eu já passei. Muitas vezes alguém vai chegar e vai dizer algo sobre você. E como você não sabe quem você é, você vai se perder no caminho. E vai ficar com raiva dessa pessoa. Vai ficar chateado. E às vezes é uma peça importante na tua equipe. Vai se distanciar, vai evitar comunicação, não vai aceitar feedback e vai prejudicar esse relacionamento. Então hoje eu, para mim, ser líder, primeiro eu preciso me liderar, me conhecer melhor, certo? Eu preciso identificar esses pontos, né? E o que que significa, então, ser um líder interior? O que que significa? Né? É o teu potencial de liderança que reside em você. O teu potencial de liderança que reside em você, independente do teu cargo, da tua posição. Pode ser que você não seja líder aqui. Pode ser que você não seja líder de uma equipe, que você não tem uma equipe para liderar. Mas você lidera a sua casa, você pode liderar a rua. Hoje a gente tem as redes de vizinhos, né? Tem líder da rede de vizinho, tem rede da comunidade, tem o líder da comunidade, tem o líder do futebol. Pode ser que você que está aqui hoje, que vai assistir essa aula depois, que vai ficar lá na nossa plataforma exclusiva, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Você pode ser que você não seja um líder de equipe dentro de uma organização. Mas você primeiro precisa liderar a você mesmo. Então, o líder interior é o potencial de liderança que reside em você, em cada um de vocês, independente do que você tenha de cargo, de posição. E o que, que um líder interior tem de características, né? Então, ele tem capacidade de autorrefletir, capacidade de autorreflexão. O que, que aconteceu quando eu recebi aquele primeiro feedback negativo? Primeiro eu chorei. Não tenho vergonha de contar. Primeiro eu chorei muito, porque eu não estava aceitando aquilo lá. Mas depois eu percebi que era uma realidade. Mas depois eu comecei a perceber que eu precisava refletir. Então, o líder interior, ele precisa primeiro autorrefletir-se. Ele precisa ter essa capacidade de pensar sobre os seus comportamentos, sobre suas atitudes. Ele precisa também tomar decisões baseadas em valores pessoais. Alinhadas, baseadas não, alinhadas, tá? Você vai tomar decisões na tua área, no teu dia a dia, na tua liderança, alinhando os teus valores pessoais. Aquilo que você vai decidir precisa estar coerente com aquilo que você acredita, com os teus valores. E também precisa ter resiliência, inteligência emocional para lidar. Como eu disse para vocês, quando eu recebi o feedback negativo, esse primeiro que foi mais pesado, eu não tinha inteligência emocional. Eu tinha só um pouquinho. Eu fui pro banheiro chorar. Quem nunca passou por isso? Alguém já passou? Alguém já passou por isso? Se quiser compartilhar, aí fica à vontade, tá? Mas a gente não tem inteligência emocional o tempo todo. E a gente desenvolve. E hoje eu não sou uma pessoa tão inteligente emocionalmente, mas eu estou no processo. Eu estou o tempo todo me desenvolvendo. Tem dias que eu também fico nervosa, irritada, e aí eu me equilibro, eu tomo uma água, eu penso antes de falar, respiro, coloco em equilíbrio, razão e emoção. Opa, que decisão preciso tomar? Então, o líder interior, ele precisa ter essa capacidade de autorrefletir, né? De tomar decisões alinhadas aos valores pessoais e também ter resiliência, certo? Inteligência emocional. Então, os pilares para a gente se conhecer na nossa liderança, um deles é identificar forças e virtudes. Identificar forças e virtudes. E eu quero que você agora, nós vamos fazer 2 exercícios, tá? 2 exercícios. Eu quero que você escreva aí no teu papel, na tua caneta, no teu caderno, teu papel na tua caneta. Todo mundo com o papel e caneta na mão, né, gente? Quero que você escreva aí no teu caderno, no seu caderno de anotações, 3 forças que você tem. Três virtudes. O que, que você tem de virtude? 3 forças, 3 coisas que você faz bem. Uma força minha, uma virtude que eu tenho é a comunicação. Eu sou muito comunicativa. Outra força que eu tenho é a empatia. Eu consigo me colocar no lugar do outro.
E uma outra virtude que eu tenho é a facilidade de me conectar com as pessoas, indiferente do cargo, da posição. São 3 forças que eu tenho. Identifica aí, como líder, quais são suas 3 forças e virtudes. Escreve. Se alguém tiver coragem, escreve no chat. Escreve no seu caderno primeiro, depois escreve no chat. Deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui de onde é, se tem equipe. Pode ir escrevendo, gente, depois eu vou ler, tá? Muito bom interagir aqui. 3 forças e 3 forças ou virtudes. Vai lá. Outro ponto importante que um líder precisa desenvolver para ele aperfeiçoar seu autoconhecimento é compreender os valores pessoais. Os valores guiam os nossos comportamentos, os valores guiam as nossas decisões. Valor é aquilo que a gente não compra em lugar nenhum. Valor é aquilo que não se compra com dinheiro. Não tem no mercado para vender respeito, educação, não tem no mercado para vender determinação, persistência, justiça, não tem. E um líder que se conhece, ele precisa identificar quais são os valores fundamentais que ajudam ele a alinhar suas ações à sua missão pessoal. E quando você sabe quais são os teus valores, você alia isso aos valores organizacionais e ajuda as pessoas a caminharem também em direção aos objetivos da empresa. Então, agora, o segundo exercício é você identificar quais são os teus 3 principais valores. 3 principais valores. Enquanto vocês vão escrevendo os valores de vocês, eu vou ler o que o Eduardo escreveu aqui. 3 principais valores. Gente, valor é aquilo que a gente aprendeu na nossa casa, com os pais, com aqueles que nos criaram, avós, tios, com quem esteve presente na tua infância, que dizia: ó, você não pode pegar esse livro de alguém aí, da pessoa sem devolver. Isso aqui não é teu, meu filho. Minha mãe dizia, minha mãe tá aqui, gente. Minha mãezinha tá aqui, ó. Ela tá sempre comigo. A mãe sempre dizia assim: filha, uma agulha você tem que devolver. Uma agulha, mãe, uma agulha, porque ela é muito pequena, não tem um custo muito alto, mas não é sua. Devolve. Então, honestidade, respeito, educação, valor é você trabalhar, é você ser justo, ser empático, é você ser coerente e correto. Então, escreve aí os teus 3 ou 5, se você lembrar, seus 5 principais valores, que são aqueles que ajudam você a tomar decisões, né? Família, Deus, fé, amigos. Eduardo, me identifiquei com você, pois sou muito comunicativo. Também tenho muita empatia e sou de fácil conexão com os outros. Que bacana, Eduardo. Olha só. Estamos juntos aí, estamos juntos. Que legal, que bacana. Muito bom. Depois eu vou abrir a câmera para vocês compartilharem um pouquinho da experiência de vocês também, tá? Se vocês quiserem. Vou ficar muito feliz de conhecê-los melhor. Gente, então, identifique aí 3 valores. 3 valores. Para mim, honestidade, não abro mão da honestidade, do respeito. É difícil, né? Porque são muitos, né? Mas eu aprendi em casa a honestidade, de ser correta, de não, de não prejudicar as pessoas, de ser humilde. A minha mãe sempre me ensinou, meus pais sempre me ensinaram a ética, a responsabilidade, o comprometimento de pegar aquele negócio e dar um jeito, né? Indiferente de como você tá, se você assumir um compromisso, você vai entregar. A minha mãe nunca me deixava faltar aula, gente. E graças a isso, hoje eu honro os meus compromissos, eu não falto, eu não desmarco, a não ser que esteja acontecendo uma coisa muito grave. Já aconteceu de eu precisar desmarcar algo, né, por causa da minha filha não tá bem, meu filho não tá bem, meu marido não tá bem. Eu compartilhei com o pessoal aqui que em maio desse ano os 3 adoeceram. E eu tinha 4 dias de curso no Alfa Mulher lá em Porto União e Mafra. E no domingo à noite estavam os 3 passando mal com febre e eu precisei
suspender, a gente jogou para outubro o meu curso, e eu precisei colocar minha família em primeiro lugar. Meu trabalho é muito importante, e eu sou muito comprometida. Mas naquele momento eu precisei cuidar deles. Eu não tinha como meus pais vir aqui cuidar deles, ou não tinha como alguém vir ficar uma semana. E os três estavam com influenza, meu marido estava com dengue, febre, mal. Então eu tive que escolher, valor família ficou em primeiro lugar. Não que o trabalho não seja importante. Então escrevam aí 3 valores. Vamos ver quem que escreveu aqui no chat. Ética, educação e responsabilidade. Tem muitos, né, gente? Mas resumam em 3 aí. Então, um líder, para ele se conhecer melhor, ele precisa identificar suas forças, suas fortalezas, suas virtudes, precisa saber quais são os seus valores. A partir desses valores, vocês vão conseguir tomar decisões. Sempre que tiver em dúvida de algo, você coloca os teus valores num papel. Pensa naquilo que para você é importante. Quando você alia isso ao teu trabalho, você vai tomar decisões mais coerentes. Mas tem líderes que não conhecem seus valores, suas forças e virtudes. E mais um ponto importante. O líder, para se conhecer melhor, precisa identificar os seus pontos cegos. É aquilo que a gente não percebe em nós mesmos. Mas pode impactar a forma como os outros nos veem. E a gente só consegue identificar ponto cego quando a gente está maduro emocionalmente para receber críticas, para receber feedback construtivo, de correção. Se você tem dificuldade, como eu tinha, de receber feedback negativo, pensa sobre isso. Talvez você tenha que aprofundar um pouco mais nesses temas. Talvez você tenha que ir um pouco adiante, certo? Nesses exercícios, né? Em uma consultoria, uma mentoria, para você poder se melhorar como pessoa. Certo? Então, um líder, para ele realmente se identificar para ele conhecer melhor a si mesmo, ele precisa fazer exercícios, ele precisa identificar pontos, ele precisa fazer ferramenta, ele precisa se aprofundar, ele precisa fazer leituras, precisa estar em aulas, precisa estar constantemente se desenvolvendo, buscando autorreflexão, conhecimento o tempo todo. Certo? Então, líder, você que está aqui hoje, né? Já caiu alguma ficha? Já deu algum estalo, algum insight que você gostaria de compartilhar comigo? A Rose escreveu comprometimento, fé, respeito, humildade. Alguém gostaria de abrir a câmera aí para nós e compartilhar se já caiu alguma ficha, se o que eu estou falando aqui está fazendo sentido, se já bateu alguma coisa aí em você que está dizendo assim, puxa vida, não tinha pensado nisso. Por isso que às vezes eu não consigo me sensibilizar com o meu colega, por isso que tem momentos do meu dia que são mais desafiadores, por isso que naquele momento lá eu não consegui me comunicar direito com o meu colaborador, eu entender o que ele estava falando. Alguém aqui sentiu que fez sentido é boa, né? Mas percebeu que fez sentido algo que eu falei? Que precisa aprofundar ainda mais no autoconhecimento, precisa aprofundar ainda mais no autodesenvolvimento? Meus valores, honestidade, respeito, humildade, fé, comprometimento. Muito bem, Alessandra, obrigada por compartilhar. Gente, é desafiador ser líder, mas é um trabalho grandioso. Quando a gente consegue perceber que a gente se conhece melhor, e ao me conhecer melhor, eu também consigo enxergar o próximo, que isso vai ser tema para as próximas salas do líder. Essa é só a primeira, a gente vai ter, né, quinzenalmente, esse mês só vai ter uma, tá? Porque realmente a gente lançou agora, nós lançamos agora, então a gente só tem condições de fazer uma aula essa semana, porque semana que vem a gente já tem consultoria que está rodando, não sei se vocês sabem, mas depois eu vou falar um pouquinho para vocês, tá? Eu quero fazer uma oferta para vocês muito bacana de algo que está rolando aqui com a gente, já temos pessoas inscritas e atuando e se desenvolvendo, mas se você percebeu que tem pontos que você precisa desenvolver, que você precisa aprofundar, que você precisa de um apoio, eu consigo pegar na sua mão para ajudar você nessa caminhada do autodesenvolvimento. Então, líderes, vocês que estão aqui, quem chegou agora, só fazendo um breve resumo. Os prejuízos de um líder que não se conhece é tomar decisões impulsivas, não aceita feedback,
não consegue se relacionar com as pessoas, porque não consegue criar conexões, não consegue lidar bem com conflitos, não tem inteligência emocional, isso gera um impacto negativo da equipe, se comunica de forma ineficiente e, querendo ou não, isso afasta as pessoas. Então, os prejuízos são inúmeros. E para a gente se conhecer, a gente precisa desenvolver, sim. O autoconhecimento é a capacidade de compreender emoções, valores, crenças, forças, fraquezas. E o líder eficaz é aquele que tem clareza sobre si mesmo, que se conhece, que toma decisões assertivas, que consegue se comunicar melhor, que consegue inspirar confiança, certo? Então, o líder interior, ele precisa ter capacidade de autorrefletir, né, pensar em si mesmo, nos seus comportamentos e atitudes, ele precisa tomar decisões aliadas aos seus valores, que vocês fizeram aqui aí uma listinha de valores, ele precisa desenvolver sua inteligência emocional, que é uma competência que sim, precisa ser trabalhada o tempo todo, certo? Então, quem não conseguiu assistir essa aula, quem chegou depois, essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível para vocês até sexta-feira. Tá? A gente vai ter, aí sempre vai ficar uma semana, a gente vai fazer a aula na segunda, ela fica gravada, e aí ela fica gravada até sexta. E a gente deixa disponível para vocês no grupo que vocês estão, certo? E aí vocês conseguem voltar e fazer os exercícios, certo? E aí você também precisa desenvolver a tua inteligência emocional. Você precisa equilibrar suas emoções, porque um líder equilibrado emocionalmente, ele cria um ambiente de confiança, de segurança. As pessoas se sentem bem. Vocês sabiam que a equipe se demite do líder? Uma pessoa se demite do líder, não da empresa. Exatamente isso. Se demite da liderança. E um líder equilibrado emocionalmente, ele cria ambiente de confiança e segurança. E antes de pensar em sair, essa pessoa vai conversar com o seu líder, porque ele dá espaço, ele se comunica de forma assertiva, empática, se coloca no lugar do outro. E quando eu me conheço melhor, líder, eu melhoro a minha forma de expressar minhas ideias. Anotem isso, por favor. Quando eu me conheço, quando eu me desenvolvo no autoconhecimento, eu melhoro a forma como eu expresso as minhas ideias. Não de forma impulsiva, agressiva, na defensiva, mas de forma empática, me colocando no lugar do outro, sabendo como polir as palavras. Um líder, ele recebe as pauladas de cima, né? Aí ele precisa filtrar aquilo, se tornar empático para passar a informação adiante. Um líder que se conhece melhora a forma como ouve sua equipe. Aliás, quanto tempo você tira para ouvir sua equipe? Quanto tempo você tira para escutar as pessoas que fazem parte da sua equipe? Um líder precisa desenvolver o seu autoconhecimento, melhorar a sua comunicação, conhecer seus valores, suas forças, suas fortalezas, para poder lidar melhor com a sua equipe, para poder lidar melhor com o seu time. Pessoal, tá fazendo sentido? Compartilhem comigo aí, está fazendo sentido para vocês? Compartilhem conosco como é que está para vocês esse momento. Tá fazendo sentido, Eduardo falou. Vamos lá, compartilhem se está fazendo sentido, se caiu alguma ficha. Pessoal, a nossa aula, ela hoje foi um pouquinho mais extensa, né? Me apresentei para vocês. Em geral, para durar de 30 a 40 minutos, mas eu gosto de entregar muito. Eu gosto de entregar muito, eu gosto de trazer exemplos, né? E sempre vem coisas novas, né? Às vezes eu preparo uma coisa, vem mais detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Eu gosto muito dessa troca, dessa interação e de saber que isso está fazendo sentido e está ajudando vocês, né? Faz sentido, faz refletir, disse a Rose. E eu quero convidar vocês que queiram ficar com a gente, que queiram aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Eu falei para vocês no início que eu iria fazer uma oferta, tá? Então eu quero falar para vocês um pouquinho da nossa consultoria. A nossa consultoria que já está rodando, nós fizemos uma masterclass, um webinário, né, dia 5 de novembro, onde nós oferecemos a nossa consultoria, que ela já está rodando. Quem entrou já está desfrutando dela desde novembro, e a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem uma plataforma exclusiva, e eu quero compartilhar com vocês que queiram aprofundar um pouco mais, né, esse nível de autoconhecimento, a conhecerem da nossa consultoria, tá? A nossa consultoria Escalando Líderes. E hoje, para quem está nessa aula, tá? Para quem está nessa aula, para entrar na nossa consultoria, vai ter alguns bônus, certo? Vai ter acesso a todo o novo conteúdo lançado na plataforma. Nós temos uma plataforma, ela está
ela tá rodando já, e eu vou apresentar elas em janeiro, eu vou lançar ela em janeiro, mas quem fez com a gente o webinário e está aqui hoje, vai conhecer ela de uma forma transformada. Nós temos uma plataforma onde tem muito conteúdo de crenças, autoconhecimento, liderança, de perfil comportamental, de inimigos internos, e quem entrar na nossa consultoria hoje vai ter acesso a todo esse conteúdo que está sendo lançado na plataforma online até junho de 2025. Então, se você entrar hoje, você vai ter acesso a todos os conteúdos até junho de 2025. E vai ter um mês dessa sala de consultoria bônus, que é semana que vem. Por isso que eu falei para vocês que hoje a gente só consegue fazer uma aula na sala do líder esse mês, hoje, porque no dia 16 a gente tem a nossa segunda aula da consultoria. As meninas já tiveram aula no encontro passado, tá? E a gente vai ter, no mês passado, a gente vai ter mais uma aula segunda, dia 16, certo? Então, você vai ter uma consultoria a mais e um mês a mais de conteúdo que a gente está entregando ali na nossa plataforma. Você também vai ter acesso à nossa plataforma 2.0, que vai ser lançada em janeiro, que já vai ter um valor maior, uma comunidade de líderes, um grupo de WhatsApp exclusivo, e uma aula exclusiva de perfil comportamental, certo? Por que essa aula exclusiva de perfil comportamental? No dia do nosso webinário, nós tivemos a Márcia Cristina Sulenta, que é uma psicóloga, analista de perfil comportamental, que trouxe para a gente como que um líder usa o seu perfil para melhorar o seu desenvolvimento com as pessoas. Então, a gente vai ter duas aulas. Você vai ter uma aula em janeiro, exclusiva, de perfil comportamental, e mais uma aula segunda que vem, de 1h30, mas a aula que vem vai ter um presente, então ela vai ser 2 horas, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Então, eu quero contar para vocês como é que você vai se sentir após acessar tudo isso. Então, você vai se sentir muito mais seguro na hora de tomar decisões, mais motivado na hora de implementar novos projetos, mais confiante na hora de liderar seu time, mais valorizado, porque você também vai saber como se portar para que isso aconteça, vai planejar um ano de liderança completamente diferente, mais promissor para 2025, perceber que passou a ter uma equipe muito mais comprometida e engajada, diminuir a rotatividade, vai melhorar o teu clima de trabalho, e isso vai refletir na tua vida pessoal, vai ter mais tempo de qualidade, vai ter mais qualidade de sono, de saúde, de tempo, vai tirar férias mais tranquilo, se sentir mais seguro para delegar, parar de centralizar tudo em você, porque você vai entender também que algumas coisas são o seu papel. Então, eu vou só recapitular tudo para vocês aqui, tá? Antes de fazer essa oferta maravilhosa, que aqui eu coloquei durante 6 meses. Porém, vocês que entram hoje, vocês vão ter 6 meses e meio, quer dizer, 6 meses e 20 dias, tá? Porque a plataforma vai começar a valer mesmo o ano que vem, mas quem entrar agora vai aproveitar ainda mais aulas que a gente está inserindo na plataforma e conteúdos exclusivos. Então, durante 6 meses você terá acesso à nossa plataforma, sabe? Com essa aula de hoje, todas as outras que virão, 6 salas de consultoria, então a gente tem consultoria ao vivo, que é a semana que vem, para a gente trocar, fazer orientação, feedback, vai ter momentos que vocês vão falar comigo, tirar dúvidas, a gente vai ter um suporte semanal da plataforma, onde você vai receber orientações, tirar dúvidas, todo o conteúdo novo que entrar, vocês vão acessar até junho de 2025, vão ter as 2 salas de consultoria, a gente já teve uma, vocês vão assistir a aula gravada e vão assistir a próxima ao vivo, né, e acesso à nossa plataforma online 2.0, sem contar com o nosso grupo de líderes, certo? Essa consultoria, gente, a partir de janeiro, ela tem um valor estimado de 997, tá? A partir de janeiro, possivelmente ela vai estar esse valor, porque a gente está recheando elas de conteúdo, de troca de conhecimento. Mas hoje, de 997, você que está aqui na nossa aula, você consegue comprar, né, até as 20 horas. Como a gente atrasou um pouquinho, eu vou alterar ali o nosso cupom para mais 10 minutinhos, tá? Até as 20h10, por 12 vezes de 61,02, certo? E a partir de 20h10, ela vai virar para 697. Então, somente hoje, 597 à vista ou 12 vezes de 61,02. Onde nós vamos ter aulas em que a gente vai fazer troca, conhecimento, são aulas de 1h30, tá? Hoje a gente trouxe um pincelado, mas a gente vai fazer ferramenta, atividades, vocês têm suporte semanal. Então, e vocês vão ter acesso a todo um conteúdo que está gravado lá na nossa plataforma, certo? Então,
eu quero convidar vocês a fazerem parte desse momento. E a Ruth vai colocar ali no grupo de vocês agora essa oferta exclusiva para vocês, tá? Gente, tá praticamente metade do preço. O link tá lá no grupo, tá? Então, eu quero convidar vocês a estarem conosco nesses 7 meses, né? 6 meses e meio de acompanhamento, onde vocês terão aulas exclusivas comigo, para aprender ainda mais sobre liderança. Aqui foi uma pincelada do que a gente vai ter, e a entrega sempre é muito grande. Aqui tivemos, então, quase 1 hora de aula, né? Vamos dizer que uns 40 minutos, e aí a gente vai ter aulas de 1 hora e meia, com ferramentas, atividades, e vocês vão poder tirar dúvidas. Antes de nós encerrarmos, eu quero convidar vocês a eu quero só compartilhar aqui, ver se eu consigo abrir o depoimento da Aline, que já está conosco. Ela já está conosco na nossa consultoria, e ela gravou um depoimento para nós. Enquanto vocês vão se inscrevendo aí, e eu vou abrindo a nossa página também para a gente alterar os minutinhos aqui da nossa inscrição. Nós temos um cupom de desconto, a Ruth vai colocar para vocês aí no grupo, tá? Então aproveita para estar conosco hoje. O cupom de desconto, você entra ali no link, tá? E você coloca 100 off. Digita o número 100 OFF, você vai ter esse desconto de R$ 100, tá? O pessoal que entrou mês passado teve um desconto também, né? 497, e vocês estão então tendo essa oportunidade ímpar e única de estar conosco por 6 meses, gente. Pense, hoje R$ 60 não compra nem uma pizza, né? R$ 60 por mês. Você pode fazer em até 12 vezes. E pensa quanto você vai agregar no teu conhecimento, no teu desenvolvimento como líder. Eu já passei por dificuldades como líder, ainda passo, com certeza, estou me desenvolvendo todo dia, mas eu tenho muito para entregar para vocês. Então, eu quero convidá-los a fazerem parte dessa comunidade que agrega, que faz crescer, que faz desenvolver e que pode trazer para vocês inúmeros conhecimentos, desenvolvimento e crescimento. Deixa eu só abrir aqui que eu já consegui acessar meu WhatsApp. Hoje eu não consegui baixar o vídeo, eu não consegui baixar o vídeo da nossa mentoria, mas eu vou conseguir compartilhar para vocês aqui, com vocês aqui. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar algo. Link e cupom disponível no grupo, gente. Tá carregando ainda. Garanta já a sua vaga para estar conosco, para se desenvolver. Se essa aula fez sentido, essa entrega aqui foi gigante. A gente vai entregar ainda mais nos próximos encontros. Então, certamente você vai se desenvolver como líder, vai evoluir, vai crescer. E tem tudo aí para crescer como liderança. Carregou. Como foi para você? Deixa eu só abrir aqui e compartilhar com vocês. Bom, às vezes a gente não consegue baixar os vídeos, né? Faz parte. Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar algo? Então, essa é a Aline. Ela adquiriu a consultoria na noite do nosso webinário e está tendo resultados incríveis aí com a sua equipe. Ela está liderando uma equipe de 4 pessoas e também está. Oi? Não dá para ouvir, Rudy? Não, não compartilhou o som? Vocês estão... Não saiu o áudio? Ai, que pena. Eu coloquei no WhatsApp, mas que pena.
Eu acho que porque ele está no computador, não sei. Enfim, eu compartilho com vocês lá no grupo o depoimento dela, certo, pessoal? Então, não conseguimos compartilhar aí o depoimento dela, mas eu espero vocês na nossa consultoria, tá? 6 meses conosco, com muito conteúdo, muitas ferramentas que vão ajudar vocês a inspirarem sua equipe e trazerem ainda mais desenvolvimento. Se fez sentido para você, venha conosco nessa aula, nesse próximo semestre, para você tornar a tua liderança ainda mais promissora, inspiradora e que engaja equipes com resultados duradouros. Quero agradecer a vocês por estarem aqui nessa noite, agradecer a Ruth pelo apoio, a todos que estiveram aqui. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima Sala do Líder, que será quando, Ruth? Vai ser em janeiro, né? Nós temos a nossa próxima data. A gente vai compartilhar ali no grupo, dia 8 de janeiro, tá? Então, teremos aula dia 8 de janeiro, daqui um mês, né? Vocês podem ficar à vontade para ficar conosco aí no grupo. A gente vai continuar divulgando e cada aula terá um novo tema. A gente vai aprofundando aí. Tá bom, pessoal? Ótima noite a todos. Muito obrigada e até dia 16, para quem já adquiriu a consultoria, semana que vem na segunda, e até o dia 8, para quem quiser ficar conosco e participar de mais uma Sala do Líder. Ótima noite a todos, bom descanso e uma boa semana. Tchau, tchau.